Os florais de Bach são uma terapia integrativa já usada mundialmente há mais de 100 anos. Ela tomou grandes proporções a partir da década de 70, aqui no Brasil, a partir da década de 80, principalmente, quando a doutora Carmen Monari, que foi uma das primeiras médicas, trouxe esse conhecimento para o Brasil. Eu quero falar aqui um pouquinho para vocês sobre observações importantes que são trazidas por juntas de pessoas, de especialistas, de terapeutas, de médicos, de profissionais que já usam os florais de Bach há muitos anos. Eu sou a Patrícia, eu já uso os florais há pelo menos 10 anos para os meus pacientes, para minha família, para os meus cachorros, para os meus amigos. E as minhas observações são muito parecidas com as que a gente percebe dentro dos grupos de terapeutas, os grupos internacionais, os grupos que se reúnem para discutir casos e os grupos que salientam novas posturas em relação às terapias integrativas, principalmente a terapia de floral. Bom, então vamos falar de algumas observações importantes. Eu sou uma médica e me apaixonei pelos florais como muitos médicos, assim como muitas pessoas comuns. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta simples, uma ferramenta natural, que já está muito fácil de ser usada e que pode sim tratar estados mentais e estados emocionais alterados. Então, o principal benefício dos florais é que ele faz esse tratamento dos estados mentais e emocionais alterados e isso atua de uma forma positiva, sem que a gente precise necessariamente usar, às vezes, alguns medicamentos psiquiátricos que a gente precisaria usar. Então, os florais de Bach têm essa atuação a nível mental e emocional. Então, quais são os princípios? Eu vou trazer aqui para vocês princípios observados por alguns psiquiatras que usam os florais já há algum tempo e também por mim, que mesmo não sendo uma psiquiatra, sou uma médica com abordagem já em saúde mental há pelo menos 10 anos. E são observações que são muito parecidas. Essas observações você pode encontrar no Cura-te a Ti Mesmo, o único, na verdade, livro que traz os principais fundamentos do Dr. Eduard Bach. Então vamos lá, a primeira delas é muito importante que a gente faça uma investigação potente sobre estados mentais e estados emocionais alterados. O que significa isso? Estados mentais alterados. O que são os pensamentos daquela pessoa? O que ela está pensando? Ah, eu estou pensando fortemente, tenho muita dúvida, tenho muito altos julgamentos, eu fico falando mal de mim o tempo todo. Então esse é um estado mental alterado, ela está se julgando, né? A gente vai precisar olhar para um floral que vai cuidar desse processo. E estados emocionais alterados, o que ela sente? É muito fácil, gente, é perguntar o que ela pensa e perguntar o que ela sente. O que ela sente? Às vezes a pessoa não sabe. Às vezes ela não sabe o que ela pensa, ela não sabe o que ela sente. E aí é o nosso trabalho de ajudá-la a encontrar esses pensamentos e esses sentimentos. O que a pessoa sente? Ah, parece que eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto uma angústia. Isso aí já dá muito lugar para a gente conseguir fazer esse primeiro descascar cebola, esse primeiro olhar para as emoções. Por que é descascar cebola? Porque o segundo princípio todas as vezes que você trata um estado mental e emocional, pode ser que apareça outro. Então você vai tirar a primeira camada da cebola e vai tratar os estados emocionais que mais se apresentam em desarmonia ali naquele momento. Então naquele momento a raiva é o principal estado emocional que aparece. A gente vai tratar a raiva, tirar aquela capa da cebola, pra gente olhar para outro estado emocional que provavelmente vai aparecer depois. Então, é isso, a gente trabalhar com esse princípio de olhar para aqueles que estão em maior desarmonia nesse momento. O terceiro ponto é que a gente possa escolher o mínimo possível de flores para serem usadas no mesmo medicamento. Como assim, Patrícia? Eu quero colocar 7 florais. Sabe por que eu não acredito nos florais da farmácia? Por isso, quando você pegar um rótulo de um floral de farmácia, olha lá para você ver se não tem 7, 8, às vezes 10 florais, gente. Sendo que o Dr. Bach, um dos princípios que ele deixou fortemente é esse, de que a gente pode usar no máximo 7 flores no mesmo vidrinho, na mesma composição. Então, use o mínimo possível. Eu te sugeriria no máximo 3 flores. Por quê? Porque você consegue aproveitar melhor o aspecto de cada uma delas, consegue se auto-perceber melhor e também perceber melhor o seu paciente nesse processo. Bom, o remédio, ele atua nessa superfície, então ele vai atuar primeiro na superfície e depois ele vai atuar no todo, depois que ele vai começar a penetrar, você vai perceber que muitas vezes de um processo sai outro. Eu sempre conto esse caso, mas é porque ele é muito característico para mim. Eu tinha um paciente com sinusite de repetição, com muita dor de cabeça, aquela coisa aqui. E sempre que vem essa coisa aqui, né, esse processo forte, mental, me vem muito a coisa do excesso de pensamentos e da confusão, e, enfim, só que ele sempre tava com a carinha boa, sempre falando que tava tudo bem. Então eu entrei com a Agrimony. O Agrimony, ele limpa muitas vezes as nossas máscaras de que tá tudo bem. Quando eu entrei com a Agrimony,
2 semanas depois ele me liga e fala assim: eu tô com muita raiva do meu pai. Eu identifiquei que eu tenho muita raiva do meu pai. Entende que a gente tratou primeiro, a gente abriu espaço para aparecer o que realmente estava acontecendo ali? Um estado emocional de raiva do pai, que a gente foi lá e tratou, entendeu? Então isso tudo é a chave do nosso conhecimento em florais. É quando a gente se abre para fazer direitinho esses pontos. Não escolher muitas flores, avaliar bem o estado mental e emocional da pessoa, tratar primeiro aquelas desarmonias que aparecem, né, num primeiro momento e entender que nós vamos tratar um desequilíbrio e ele vai liberar talvez um outro e que tudo isso é um processo forte. Por isso que eu ensino os florais para autoconhecimento e por isso também que eu gosto de ensiná-lo para que você possa colocar na prática e tratar os seus clientes, os seus pacientes. Bom, se isso te ajudou, eu quero te dizer uma coisa. Aqui embaixo eu vou deixar alguns links. Um deles é do curso Florais de Bar na Prática. Quem sabe ele pode te ajudar para você aprender mais ainda sobre florais e para você ajudar ainda mais pessoas. Até mais, então.